Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema de hoje é suculentas cultivadas em arranjos e suculentas cultivadas em mini arranjinhos. Quais os benefícios, quais as vantagens de estarmos cultivando suculentas em arranjos ou em mini vasinhos? Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo, toda semana, dicas no cultivo de suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Mas antes, gente, deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês como está o desenvolvimento das minhas suculentas aqui no canteiro, no chão. Algum tempinho atrás eu mostrei para vocês que elas tinham queimado bastante, com o sol forte dos últimos dias. Mas agora eu estava observando aqui nessas últimas 2 semanas, o sol não está mais tão forte, a gente tem tido chuvas. A chuva voltou a cair aqui no sul. E olha só que lindeza que elas estão. Deixa eu compartilhar com vocês, gente, uma dica bem legal. Eu coloquei esse canteiro que eu fiz no mês de outubro. É um canteiro no chão que eu fiz no mês de outubro. E eu coloquei uma madiba, um bebezinho de madiba para se desenvolver aqui. Infelizmente, gente, choveu muito, o sol muito forte e ele queimou. Ele queimou todo, ficou sem o miolo, sobraram só essas 3 folhinhas maiores que vocês estão vendo aí atrás. E de umas 3 semanas para cá ele começou a brotar e olha que lindeza. Ele tem se desenvolvido muito bem. Praticamente eu fiz uma barreirinha, Eu coloquei esse vasinho aqui com essa crássula que tem feito sombra para ele ali, ó. E eu coloco esse outro vasinho aqui também na frente, gente. Então ele fica meio que coberto ali. Ele pega muita claridade, ele pega o solzinho também, mas não um sol com tanta força. E isso tem feito ele se desenvolver muito bem. Olha só que legal, que dica legal. Então, claro, se ela não tivesse queimado, ela poderia estar muito melhor. Mas eu acredito que agora ela vai vir muito mais resistente, porque ela praticamente renasceu, Está se desenvolvendo nesse ambiente, de muito sol, muita chuva, e ela vai estar se tornando uma plantinha mais resistente e acredito que agora ela vai crescer e ficar saudável. Vamos ver, Vamos acompanhar o desenvolvimento dela nos próximos dias. Então agora, gente, vamos ao que interessa, Agora eu já mostrei aqui para vocês como está o desenvolvimento das plantinhas. Elas queimaram, Aqui, ó. Como eu mostrei para vocês, Tem algumas que estão queimadinhas, mas ali no miolo, como vocês podem ver, ó, o centro delas já estão se regenerando. Elas já estão, se adaptando a esse clima mais rústico, ao sol e à chuva. Então as pessoas sempre me perguntam, qual é a minha experiência de cultivar as suculentas em vasos comunitários, em arranjos, onde a gente cultiva mais de uma espécie, ou às vezes a gente cultiva a mesma espécie no mesmo vasinho, porém a gente coloca diversas mudinhas. Esse é um vasinho que eu fiz recentemente, com algumas plantinhas que chegaram novas aqui no meu jardim. Essa, se eu não me engano, é a Scorpion. Essa, eu tenho que ver certinho a identificação delas. Gente, depois eu coloco na telinha, tá? Eu coloco na telinha. E essa aqui também, olha que lindas, maravilhosas, Então, como vocês sabem, eu cultivo elas também em banheiras, onde eu faço aqueles arranjos enormes, maravilhosos. E qual é o meu objetivo de estar cultivando as suculentas em arranjos comunitários ou nas banheiras? O meu objetivo, gente, com este vasinho aqui, é que fica muito lindo, O meu objetivo, então, neste arranjo é a beleza do vaso. A beleza do vaso onde elas ficam lindas e maravilhosas.
Outra vantagem também, gente, de a gente estar cultivando mais de uma espécie no mesmo vasinho, fazendo esses mini arranjinhos fofos, fofurices. Olha aqui que coisa linda, que lindezas que ficam, gente. É você está economizando espaço. Aqui, na verdade, se eu fosse, né, distribuir essas 3 mudinhas, seriam 3 vasinhos. Claro que eu não precisaria colocar num potinho tão grande. Eu poderia colocar elas em vasinhos menores, mas ocupariam mais espaço, eu gastaria também mais substrato. Assim, além delas ficarem num local ótimo, que elas amam aqui, tem bastante luminosidade, pega o solzinho da manhã e o da tarde. Elas estão, né, aqui, elas não ficaram sozinhas, elas estão ocupando menos espaço e elas vão crescer lindas neste arranjinho. Outra vantagem, gente, da gente estar cultivando suculentas em arranjinhos é que elas disputam o espaço, né, dentro do arranjo. As raízes delas aqui embaixo, gente, ó, vão estar se comunicando, elas vão estar dividindo o mesmo espaço. Isso faz com que elas cresçam mais bonitas, mais saudáveis, né? Outra vantagem também é a quantidade no que diz respeito a regas. Se eu fosse regar esse vasinho, né? Exemplo, que tivesse só essa suculenta aqui, essa aqui é a Glória, gente, que ela estivesse sozinha aqui dentro, eu teria que controlar a rega, eu não poderia molhar ela com tanta frequência ou a uma quantidade menor, porque eu teria só uma plantinha. Assim não, quando eu rego, eu tenho 4 plantinhas que vão disputar a água que eu colocar aqui dentro. Então, com certeza, o substrato ele vai secar mais rápido, porque eu tenho 4 plantinhas, né, sendo nutridas, absorvendo a umidade, onde o substrato ele seca mais rápido e é onde as suculentas elas ficam mais saudáveis, onde a gente também não tem o perigo ou, né, não sofre tanto na questão do apodrecimento das raízes, do solo ficar por muito tempo úmido e as raízes não secarem com rapidez. E olha que lindo que está esse arranjinho, gente, maravilhoso. Nós temos algumas suculentas, né, que por natureza, mesmo que você plante uma só, ela vai se multiplicar tanto dentro daquele arranjinho, gente, que ela vai encher o vaso no instantinho. Então, assim, aqui eu optei em colocar numa bacinha, uma bacinha pequena, né? Onde rapidinho, gente, em poucas semanas, em poucos meses, né? Ela já encheu e está cheio de novas mudinhas. É uma planta que gosta de bastante água, Orostachys, tá? Esta é a Furisei, e bastante sol. Se você não der bastante sol, ela funga com muita facilidade, tá, gente? Ela começa a ficar assim, ó, amarelada. Ela exige bastante sol, até para também não ser acometida com cochonilhas. É uma plantinha também que, se não for num local bem arejado com bastante sol, ela tem um ataque muito frequente de cochonilhas. Mas se você cultivar ela dando bastante sol, um pouquinho mais de água, que ela gosta de um pouquinho mais de água, ela fica assim linda, ó, e enche, né, o vasinho com muita facilidade. E quais as vantagens de você estar cultivando suculentas em um único vasinho ou em vasinhos individuais, né? Você cultivar uma única espécie num vasinho. Você vai observar, eu sempre penso assim, né? Eu sempre vou por essa lógica. Essa planta é uma planta que vai crescer bastante, é uma planta que eu quero que cresça, que fique grande, maravilhosa, ou é uma planta que eu quero controlar o tamanho, é uma planta que eu quero que ela fique menor, mais colorida e mais compacta. Então, sempre eu levo em conta esses fatores, gente. Se eu quero uma planta que fique mais compacta, uma planta que fique mais colorida, uma planta que não cresça muito, porque esses mini vasinhos, eles também ajudam a controlar o tamanho, o crescimento da planta. Suculentas que eu quero que fique deste jeito, gente, ó, bem estressadas, coloridas, compactas, eu vou optar em colocar em vasinhos individuais, onde eu vou controlar muito bem as regas, tá? Eu não vou dar tanta água para ela que ela não cresça tão rápido e para que ela fique compacta
e maravilhosa, colorida. Olha só que lindeza essa outra aqui também, gente. Essa aqui é uma Echeveria flamenco. Olha que linda. Maravilhosa, né? Ela está num vasinho de porcelana, ele não é... eu furei, gente. Ó, ele é furado, este é furado. Alguns vocês sabem que eu não furo, né? Mas aí a gente tem que ter muito cuidado. Os vasos recentes que eu estou fazendo agora, todos eu estou furando. Até porque é mais prático, né? A gente não fica com tanto medo, né? A gente não tem que ter tanto cuidado, na verdade, na hora de fazer as regas. Então essa aqui é a flamenco. Eu controlo bastante as regas dela. Ela tá com um raminho aqui do colar de rubi, maravilhoso. E olha a coloração dessa planta. Então, se eu quero uma planta que fique neste formato, eu vou colocar ela num único vaso. Um vaso que não seja grande, um vaso pequeno. Vou controlar as regas e vou dar o máximo de luminosidade de sol possível para essa planta. Outra vantagem, gente, desses mini vasinhos, deixa eu ver se esse aqui eu furei, não, esse não é furado, ó, é a quantidade de substrato que eu vou usar. É muito pouquinho, ó, mais ou menos até aqui eu uso pedrinha, tá? Qualquer tipo de pedrinha, pedrisco, para fazer a drenagem, eu sempre faço drenagem em todos os meus vasos, independente se ele é furado ou não. E os que não são furados como esse aqui, gente, aí eu faço uma camada mais grossa ainda. Então, praticamente até aqui é de pedriscos e daqui para cima que é substrato. Então, ele tem muito pouco substrato aqui dentro. Isso vai fazer com que a planta fique mais compacta, que ela fique mais colorida. Isso vai fazer que no momento que eu vá regar essa planta, o substrato ele seque mais rápido. Ah, olha que lindeza. Elas amam esse tipo de vasinho, né? Elas ficam muito bonitas, assim como a gente tem vantagens nos vasos comunitários, nos mini vasinhos individuais, a gente também tem muitas vantagens, gente. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo de cultivo? Você quer que a planta cresça, se desenvolva rápido, ou você quer que a sua planta ela fique num tamanho menor, mais compacta e mais colorida? Dessa forma, você vai escolher o tipo de cultivo, o tipo de vaso, né, que você vai estar cultivando a sua suculenta. Olha que fofurice essa Lovely Rose. Eu fiz a decapitação dela recentemente, ela estava bem pescoçuda, não estava bem. Eu fiz a decapitação dela e coloquei, ela está enraizando aqui dentro, tá, gente? Nesse vasinho aqui de casinha. Olha, eu posso pendurar ele também. Olha que fofurice, que coisa linda. Maravilhoso, né? Achei que ficou muito linda aqui dentro, ela ficou muito charmosa. Então, gente, o tipo de vaso que você vai cultivar a sua lindeza vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo de cultivo? O que você quer com a sua mudinha? Você quer que ela cresça, que ela fique, né, maravilhosa, ou você quer que ela fique mais compacta e colorida? Então, gente, sempre que eu vou fazer um vasinho, que eu vou mudar a minha plantinha, que eu vou dar um vasinho novo para ela, eu me pergunto qual é o meu objetivo com aquela plantinha. Ah, eu quero que ela fique compacta, que ela fique colorida. Não, eu quero que ela cresça, que ela fique, né, bonita, vistosa. Eu quero que ela se multiplique, que ela me dê novas mudinhas. Ou é uma planta. E tem também, gente, outro ponto bem importante é a gente observar a espécie dessa plantinha, né? Como aqui, ó. Aqui eu tenho a Peperomia prostata, que é uma planta, uma suculenta que fica pendente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ela crescer mais um tempo. Olha ali as folhinhas. Tá cheia de folhinhas novas. É uma planta que gosta de um substrato um pouquinho mais molhado. Hoje eu já tenho que fazer a rega dela. Substrato bem levinho, que seque rápido, que não fique encharcado. Porém, ama água. De meia sombra. Ela pode pegar o solzinho da manhã, das 7 até as 9 horas da manhã. Gente, agora o sol está muito forte, né? Então, é o máximo de sol que essa planta pode pegar. Então, eu vou colocar ela num vaso para que ela fique pendente, porque o meu objetivo com essa plantinha é que ela fique pendente. Então, a gente tem que estar sempre observando, né, o objetivo que a gente tem com aquela planta e quais são
né, as necessidades que aquela planta precisa, se é uma planta de meia sombra, se é uma planta de sol pleno, né, para que você dê as condições corretas para que essa plantinha possa se desenvolver, crescer e ficar saudável e linda. Aqui, gente, eu tenho diversos vasinhos com mudinhas que eu fiz, que eu trouxe de casa e que estão à espera de novos vasinhos. Algumas já estão, né? Só estão aqui se desenvolvendo, como essa Holly. Eu fiz o replante dela recentemente, ela está soltando raízes. Depois eu vou dar um outro vaso para ela, ela está provisória nesse vasinho. Aqui eu tenho também uma agavoide que também em breve receberá um novo vasinho. Aqui eu tenho uma mudinha de Afterglow, que vocês sabem que aqui dentro desse vasinho é muito pequeno para ela. Ela é uma planta de porte médio, ela fica linda, maravilhosa. Ela vai crescer muito mais que isso. Então eu tenho que observar bem o vaso que eu vou dar para ela. Algumas são de meia sombra, que eu coloquei aqui para estar se desenvolvendo. Ó. Aqui eu tenho uma Cerepegia Wood variegata, ou coração emaranhado, né, variegata. Deixar ela crescer um pouquinho mais, eu tenho que fazer a rega, gente, ó, tá bem sequinho. É uma planta que exige um pouquinho mais de regas, né, para ela estar crescendo e se desenvolvendo mais rápido. Então, aqui eu tenho uma série de mudinhas que eu fiz, né, que é um local aqui bem iluminado, é um local ótimo para o desenvolvimento delas e que mais tarde eu vou dar um novo vasinho, né? Sempre observando qual é o meu objetivo. Que fique uma planta compacta, linda, maravilhosa, bem colorida, ou é uma planta que eu quero que fique pendente, num vaso pendente, ou é uma planta que eu quero que cresça, que fique linda e maravilhosa. Porém, gente, além do vaso, o mais importante para essas plantinhas é o tipo de substrato que vocês vão dar para elas, né? Um substrato bem levinho, que seque rápido, que seja bem drenável. Eu sei que às vezes a gente é muito repetitivo, a gente fala muitas vezes a mesma coisa, que a gente enfatiza muitas vezes a mesma coisa. Mas como a gente tem muitos seguidores, né, muitos inscritos chegando novos no canal, a gente tem que estar fazendo essas pontuações para que as pessoas, que todos possam cultivar suculentas e que dê certo no cultivo de todos. Né? Aqui eu tenho uma Echeveria lutea, que eu estou mostrando para vocês. A floração dela, que linda, gente, maravilhosa. Essa lá, eu trouxe ela bem pequenininha de casa também. Eu coloquei ela nesse potinho de plástico transparente. Elas gostam bastante, gente, de pote plástico transparente. Né? Esses potes que recebem bastante luminosidade até mesmo na raiz. Elas se desenvolvem com muita rapidez, elas ficam saudáveis. E como vocês podem ver, ó, soltam essas lindezas para nós. Olha que lindo. Então, gente, mais um vídeo com dicas, né? Dicas de como cultivar, dicas de como escolher o tipo de vaso que a gente vai estar usando para as nossas suculentas, que é muito importante. A gente tem que sempre observar qual é o nosso objetivo, o que a gente quer com aquela plantinha. A gente quer que ela cresça bastante, a gente quer que ela fique mais compacta, a gente quer que ela se multiplique com mais facilidade. Que tipo de planta é? É uma planta que cresce bastante, é uma planta que fica menor, é uma planta que se multiplica em colônias? Então, todos esses pontos, né, todos esses itens a gente tem que estar observando para dar o melhor para nossas plantinhas, para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas fiquem saudáveis, lindas. Esta é uma Echeveria Frost, Pulvinata Frost, olha que linda, gente, maravilhosa. Em casa eu tenho a Cristata, que é maravilhosa também, muito linda. Ela tem a característica de soltar os seus bebezinhos ó, no tronquinho, esses galhos, né, esses caules. É nova aqui, está se acostumando comigo, no meu cultivo, no meu clima. Coloquei ela nessa lata maravilhosa, que eu mesma fiz a arte, olha que linda. E está muito linda, como vocês podem ver. Então, espero que tenha ajudado o vídeo. O intuito é esse, que eu possa ajudar, que eu possa estar compartilhando dicas que vocês possam estar aplicando no jardim de vocês,
que torne, né, o cultivo de vocês mais agradável, mais fácil, sem complicação. Um cultivo fácil, um cultivo gostoso, onde a gente pode estar cultivando as nossas suculentas, as nossas queridinhas, as nossas lindezas, as nossas fofurices e deixando elas ainda mais lindas e saudáveis. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.